Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast, um podcast incrível hoje, com mais uma história inspiradora. Hoje a gente vai conhecer ainda mais quem é a pessoa que habita atrás da artista. E você que está chegando pelo YouTube, Deezer, iTunes, Amazon, Spotify. Aliás, estamos super bem ranqueados no Spotify, então obrigado por você que está compartilhando e curtindo esse podcast. Um outro agradecimento especial à galera do Insta, porque os nossos reels estão ultrapassando 6 milhões, 3 milhões, 7 milhões de views, porque a nossa entrega tá orgânica e super bem, porque você tá contribuindo para isso. Então é um podcast que tá conseguindo surfar novas ondas, entregando grandes números graças à sua audiência. Então, muitíssimo obrigado. E hoje o bate-papo será com ela. Eu quero uma salva de palmas da galera aqui do estúdio também, para Silvia Bravanel. Uhul! Muito obrigada. Olá. Oi, gente, tudo bem? Que mágico ter você aqui. Tá sendo um sonho. Que mágico estar aqui com você, porque você é muito engraçado. A gente já começou falando de cabelo, Não né? vamos falar disso. De progressiva. Eu fiz ontem. Ah, tá muito bonito. Na verdade, eu Gostei. fiz, acho que é Californianas que eu fiz. A californiana. O cabeleireiro disse isso. Gostei. Balaiagem, eu não sei o que é balaiagem, mas californiana é aquela que fica com a ponta mais clara. Ficou bem você. Ficou bom. E você? Sacanagem, né? Silvia, obrigado por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Verdade. A gente tá tendo uma felicidade enorme com esse podcast, numa pegada bem retrô que a gente tá fazendo, ser um podcast real mesmo, que não busca polêmica e que, acima de tudo, busca conhecer quem tá aqui. Então, eu queria registrar muito hoje a sua história pra eternidade. Muito obrigada. Não falar mais do mesmo, não ficar, acho que, chovendo em alguns outros temas, mas acho que realmente conhecer a Silvia, então... É legal. As pessoas imaginam assim, porque tem muito artista que na frente da televisão é uma coisa, por trás é outra. E eu gosto de ser eu ali. Então eu choro, eu dou risada, eu sou criança, eu sou adulta, eu sou real. Então o que as pessoas veem na rua, as pessoas vão ver ali na televisão. Real. Porque eu não consigo ser duas pessoas. Eu sou a Silvia e pronto, acabou, sabe? E o bacana é isso, né, Silvia? É. Porque a galera tá carente de ver o que é real. O que é real. É muito mais. As pessoas usam muita máscara, e eu não Muito. consigo isso. Até uma vez meu pai falou, você é burra, menina. Você tem que ter mais jogo de cintura. Eu falei, mas eu não consigo, eu não consigo. Não dá, não rola isso comigo, assim. Porque eu sou ariana, começando por aí. E arianos, eles são arianos pra sempre, né? Eles Ariano não... é teimoso, não é nada? Não são... A gente não é teimoso, não. A gente é cabeça dura, mas assim, a gente é maleável, De que dia você sabe? De que dia você é? 18 de abril. 18 de abril. 18 de abril. A gente consegue ser maleável, sabe? Então, a gente tem um coração gigante. E ao mesmo tempo que a gente briga, a gente sofre porque a gente brigou, a gente bate, a gente chora junto com quem a gente Demais bateu. isso. É muito engraçado, mas ao mesmo tempo a gente é muito autêntico, sabe? Mas ser autêntico hoje a galera confunde muito? Muito. Dá medo? Muito, porque as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. E a gente não tem isso. Então, realmente, a gente fala na lata. Quando a gente vê a pessoa ficou assim, já ficou chateada e a gente perde amigos, entre aspas, Sim. porque acho que é amigo aquele que quer ouvir o que precisa ouvir, né? Então, a gente perde... Muitas pessoas saem da nossa vida, saem andando da nossa vida com ingratidão e com tristeza e ficam putos da vida Sim. com a gente, mas porque a gente é muito papá. Acabou, sabe? É aquilo que tem. E ser papá hoje, ou falar o que tem que ser dito, é tão mágico, visto. né? É Mas é mal tão visto. bom. Né? Eu gosto da sinceridade. A gente fala muito assim, a gente tem que se comunicar assertivamente, direto ao ponto. Mas se vai direto ao ponto, as pessoas acham ruim? Mas sabe o que eu penso? Não é? Assim, se eu falar alguma coisa que vai te chatear, você vai ficar chateado na hora, mas você vai refletir. Em algum Sim. momento você vai falar, não, realmente ela tinha razão. Muitas pessoas voltam. Eu tô revivendo momentos com amigos que a gente tava brigado. Um deles é o Felipe Campos. A gente tava brigado há 20 e poucos anos. E depois de 20 e poucos anos, a gente se reencontrou numa gravação. E a gente se abraçou e a gente se desculpou. É uma amiga minha também, que por mal entendido, uma coisa muito ridícula que aconteceu há 10 anos atrás, a gente voltou a se falar. E eu falo que é o tempo de Deus, né? Porque eu sou daquelas de bloquear. Pá, eu corto mal pela raiz mesmo. Eu não deixo nenhuma folhinha pra enterrar ali e crescer. Mas assim, às vezes a gente tem que permitir saber. voltar. Sim, Né? sim. A gente também. tem que perdoar, A né? gente Ninguém tem é que Deus perdoar. aqui Sim, pra sim. não perdoar. Mas eu gosto disso. Eu gosto desses remembers, sabe? Muito bom. Antes de continuar o bate-papo, eu te trouxe presente. Ai, adoro presentes. O que é? Meu Deus. Não tem em São Paulo, te trouxe de Bragança, que a Chocolate Nicolate te mandou. Amo. Trufas, pão de mel, Muito barras de chocolate obrigada. caramelo. É maravilhoso. Uma chocolateria gourmet, é maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. Amo. Olha, meu Maravilhoso. médico de dieta vai adorar esse presente. que eu estou maravilhoso, ganhando. maravilhoso o chocolate. É Tem maravilhoso. várias E coisinhas. é lindo. Olha que Olha linda a que trufa. coisa mais linda. Salada de trufa. Eu gosto mais da lata Da do lata, que da do que embalagem. tem É dentro, maravilhoso. né? Mas olha, deixe ela refrigerada. Você vai comer uma trufa, você vai falar, Edu,
Manda entregar aqui porque é maravilhoso Tá. isso. Isso é Dá-lhe o mágico. Zempic. É mágico. Olha que lindo. É lindo, Gostei. é Muito maravilhoso, obrigada pelo maravilhoso, meu presente. Pode deixar aqui? Pode. Muito pode. obrigada por isso. E um presente meio aleatório, porque a gente tem um grande parceiro que faz os campos de futebol society do Ronaldo Academy, do Ronaldinho Gaúcho. Fez agora o primeiro estádio do Brasil, que é o estádio do Botafogo, com gramado sintético. E é o maior especialista do Brasil em grama sintética, decorativa, de campo, enfim tal. Queria te mandar um campo de futebol. E é um presente muito aleatório. Olha, eu ganhei um campo de futebol, amor. Quase, mas ganhou um tapetinho, um capacho pro escritório, Amo pro estúdio. Isso, muito, É muito legal. aleatório, Muito é obrigada muito- é por isso. muito- Porque eu tava procurando uma é empresa, muito- sem brincadeira. Porque eu quero construir um playground pros meus cachorros, né? Então, falaram pra mim, pra testar essas gramas. E eu vou testar. Pede pras meninas falar comigo e eu falo pra ele fazer pra você lá, Tá porque bom. ele é um amor ele faz pra você lá. Ótimo, muito tranquilo. obrigada por esse presente. Tem amei. de várias alturas a grama, então às vezes pro cachorro que é melhor, enfim tal, pra Que é limpeza é macia, ótimo. é Pro bem cachorro é macio, bem legal. gostei. E não tem cuidado, né? Então, assim, é muito melhor. É. Muito obrigada por esses presentes, amei. E um mimozinho só pra você não se esquecer desse narigudo que vos fala hoje. O Eu NapaCast. Vou tomar né? água agora Napa. nessa Vamos comer nesses chocolate, se garrafinhos hidratar, aqui. fazer uma Isso, yoga e tá isso. tudo certo. É o Pronto, combo. ele me dá o É o combo. chocolate, ele fala pra eu fazer exercício e aí eu bebo uma água Temos com que limão hidratar. aqui pra tirar toda a gordura do chocolate, né? Mas é uma brincadeira, Muito obrigada. mas eu acho que o propósito é esse, né, Silvia? É. Eu acho que enquanto comunicador, enquanto comunicadora, acho que quanto mais a gente puder provocar essas boas ações, eu falo que são Sim. meus amigos pessoais. Não custa Né? ajudar, Não custa, né? é. Eu gosto disso, gosto muito de ajudar as pessoas. Desde pequena, meu pai fala que eu sempre gostei muito de ajudar, de ser solidária e tudo mais. Mas as pessoas acabam abusando um pouco, né? Abusa. É. Abusa. Eu vejo que, né, eles não são meus patrocinadores, são meus parceiros. Parceiros, né? amigos. Eu não tenho nenhum patrocinador nesse podcast há 2 anos e eu tento ainda fazer sozinhão, porque eu acredito muito, né? É. Eu acho que a gente acreditar isso, e às vezes você fala assim, será que eu vou me prender a alguém ou não? Né? Será que vai? Enfim, É. a gente não precisa ir. Não Não, custa. Eu acho não, que não e se a gente pode ajudar, eu acho que É, não custa ajudar também, né? Porque as pessoas dependem, né? São pessoas que estão ali em busca também de um sonho, de uma realização. E se a gente pode ajudar. Falando em sonho e realização, Silvia, muitos jovens que nos assistem, às vezes, pensam no processo de adolescência, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser juiz, eu quero ser, enfim, tal. O que a Silvia queria ser quando era adolescente? Eu queria ser, não. Eu sou formada em medicina veterinária. Eu não exerci a profissão, mas não foi por conta da televisão. Foi porque logo que eu me formei, eu descobri o problema da minha filha. Eu tenho uma filha especial. Uhum. E aí eu fui me dedicar para minha Pra filha. ela. Então, mas eu me formei, eu fui atrás do meu sonho. Eu comecei a trabalhar na televisão com meu pai. Ele insistiu. Ele fez de tudo para eu não fazer faculdade, porque eu quis fazer faculdade no interior de São Paulo, que é Presidente Prudente. Eu fui para lá. Que é maravilhosa a veterinária Muito, lá, né? é incrível lá na UNOeste. E ele fez de tudo pra eu ir embora. Não me deu carro, não me dava mesada, não pagava meus Já que aí livros. se vira. Literalmente Foi assim. Literalmente assim. Então, minha mãe me dava escondido livro, me dava dinheiro pra comprar livro escondido. Eu vendia as coisas que eu tinha, porque os livros são caros, né? Aham. Mas eu fui turrona também. Eu sou Ariana Ali, de ó. verdade. Ali. Ele me testou pra ver se eu vou fraquejar e voltar com ele pra televisão. Mas não. Eu fui em busca do meu sonho, desde que eu me conheço por demais gente. Eu gosto de bicho. E aí eu me formei em medicina veterinária. Aí depois que passou um tempo, tudo, ele falou: bom, agora você se formou, sua filha já está bem encaminhada. Por favor, eu preciso de você na televisão. Aí eu não saí mais. Mas eu tenho o meu diploma. E o quanto, eu acho que o quanto a veterinária, que é o cuidado, que é o seu juramento, enfim tal, o quanto isso também tem a ver com a TV? Muita sentido de coisa, entrega, né? assim. Tem, porque assim, eu hoje eu tenho um aras. Então eu não deixei de ter animais. Uhum. E eu sempre tive esse contato. Mesmo na televisão, a gente sempre tá com. Eu conheci muitas pessoas na televisão que me presentearam com animais. Demais Então isso. eu troco muita informação, assim. Eu tenho cobras também. Então, os amigos. Nossa, Eu Silvia. tenho 8 cobras. Eu tô com 8 cobras. Jesus, amado. Eu tô com 8 cobras. E tem lhama, tem lagarto, tem tudo. Então, muitos amigos desses eu conheci na televisão. Então, acaba sendo uma junção, uma coisa aí. Eu nunca deixei a veterinária 100% de lado, não. E você gosta ainda de cuidar dos bichos como veterinário ou hoje como uma amiga dos bichinhos? E você acredita, até a Bárbara vai confirmar isso. Eu falo com os bichos. Eu sou que nem o Dr. Dolittle, sabe? Eu converso com os bichos. Um dia a gente estava numa propriedade, num sítio. E aí tinha o que era que tinha ali? Era peru. E eu conversando com o peru. Eu conversava e o peru respondia. A Bárbara, gente, vem ver, ela tá conversando com os bichos. Esses dias mesmo, eu tava Que me demais trocando isso. no quarto. Aí todo mundo, Sil, vem ver. Um tucano
um tucano lindo, a coisa mais linda, um filhote de tucano. Tava na piscina do meu Aras, lá, tomando banho. Pois ele pulou pra grade, eu fiquei conversando com o tucano e todo mundo gravando. Eu conversando com o tucano é um neném da natureza, não é meu aquele tucano. E nem tinha anilha, porque eu me certifiquei pra saber se não era de alguma propriedade dali. Graças a Deus não era de nenhuma propriedade. Realmente Era ele da é da natureza. natureza. E eu conversando com o tucano, ele comeu na minha mão, um tucano da natureza. Então, é uma coisa minha, muito minha, Eu não fa- eu de não vou- amar Eu animais. falei que eu de- tinha uma bulldoguinha inglesa e eu acho que toda vez que eu chegava meio atrapalhado em casa, ela conversava comigo. Eu tenho certeza. É. Eu tenho E eu certeza. trocava Os uma animais ideia com ela sentem. absurda. Eu tenho certeza. Eu converso com os meus gatos, eu converso com os meus bichos, eu passo a mão nas minhas cobras. Eu faço carinho todo dia de manhã, que eu tenho 2 cobras em casa. Eu faço carinho todo dia de manhã nelas. E Conhece. os animais, eu não sei, eu tenho uma conexão muito forte, assim, uma coisa meio Branca de Neve, Neve. sabe? Que a remete, que vai trazendo e tal. E eu converso, eles que vêm, demais isso. eles vêm. No próprio pensionato que eu morava, na época que eu fazia faculdade, tinha um fila. A cabeça do fila era. Enorme, é um bezerro, né? Era bezerro. do tamanho do capô de uma rã. E eu era a única moradora além do proprietário do cachorro, eu era a única moradora do pensionato que conseguia chegar perto do fila. Você é daquela que tá andando pra rua, tem alguém com cachorro, você já quer mexer? Já quero. Já quer. Já vou enfiando a Não, mão. já. O bicho que Tipo, for, eu vou enfiando a Não tem mão, medo. assim, não. Demais. Claro que eu tomo minha cautela, porque, sim. né, eu vou chegar e enfiar a mão na boca de um pitbull, não dá, sou não dá, besta. não dá. Mas eu não sou, eu sou destemida. Que demais, Eu acho que por Silvia. eu gostar mágico de isso. bicho, assim. E é tão verdadeiro isso, né? É verdadeiro. Verdadeiro. É do fundo, é uma coisa muito de alma, assim. Cara, eu não sabia que você tinha feito veterinária aqui. Eu sou formada. Demais Eu sou isso. formada. Eu comecei na Oeste, em Prudente, e terminei aqui em São Paulo, na Unip. E aí, como é a sua trajetória pra resolver ir trabalhar na TV? Antes de dar a cara na frente das câmeras, porque pelo que eu estudei, durante muito tempo, você também ali estava na direção, né, na construção dos roteiros, na produção e tal. Então você teve uma trajetória longa antes de você dar a cara na TV, né? Eu Você viu, não? comecei como assistente do assistente. Então, eu era assistente de estagiário com 16 anos de idade. Tanto que eu falo que a minha primeira diretora foi a Gel, que faz pegadinha. É. Ela era diretora do Domingo no Parque. Então, meu primeiro programa foi o Domingo no Parque. E, na verdade, assim, meu E pai como não... estagiária mesmo. Como assistente de estagiário. Nada de Nada. sobrepor ninguém. Não, Não nunca. tinha regalia nenhuma. Não. Não. Regalia. Nada. Ele me pegou, colocou meu paraquedas, abriu o avião e me jogou. Acabou. Agora Se se eu não vira. soubesse apertar o negócio vira. ali, eu ia cair, Olha que esborrachar no demais chão. isso. Ele sempre me tratou assim, sabe? No choque, sabe? Assim, nunca chegou e falou assim, ai, filhinha, vem cá. Vai ser assim, vai ser assado. Ele me jogava na fogueira. Ou E seja, eu se meio tivesse que apanhar ali de um diretor, de alguém como assistente, você ia apanhar e não tinha Eu problema tinha nenhum. que receber, eu tava ali para A receber bronca. ordens. E eu sempre respeitei muito a hierarquia, sabe? Legal. Eu tinha diretores, eu tinha minhas chefes, eu sempre chamei de Uhum. chefe, sempre respeitei, porque eu acho que isso é a base, é a tua base. É a que formação, né, É a Silvia? formação. Né, para você construir o teu alicerce dentro de qualquer profissão, você tem que respeitar. Não importa que você seja o filho do dono da emissora, ou o filho do dono da empresa. Você tem que respeitar, você tem que aprender com quem está ali para te ensinar. Uhum. E eu sempre agradeço, porque eu assim, por mais que eu tivesse pessoas acima de mim, elas nunca temeram que eu estivesse ali para tomar o lugar delas, porque eu acho que tem lugar para todo mundo, Uhum. sabe? E me ensinaram, não tiveram medo de me ensinar. Então eu tive muitos exemplos, porque o meu sonho era ser veterinária, mas ao mesmo tempo eu estava na televisão, sabe? Com 16 anos de idade, eu era moleca, não era 16 anos que nem eu vejo Uhum. pela minha filha, ou essas meninas de 16 anos mais descoladas. Eu brincava de boneca. Então eu fui aprendendo tudo com os colegas, assim. Então eu queria consumir mesmo, então eu sempre fui muito curiosa. Então tudo que eu sei em televisão foi aprendendo na raça ali. Teve a formação de bastidor, né? Que é muito Tudo. pesado, né? Tudo. É muito Porque é pesado. muito fácil ver na É frente da muito. câmera. Né? Ah, ela já tá ali. Você pega mastigado, né? É. Você já pega o roteiro pronto, você já pega. São poucos os apresentadores, que eu dirigi muito apresentador que gosta de fazer parte da produção, gosta de se envolver em roteiro, Entender todo o de processo. entender todo o processo. São poucos. Tem apresentador que só chegava ali, pegava a ficha, o Pô. roteiro e ia pra frente da televisão. Mas eu sempre gostei de consumir televisão, assim. E, claro, eu engoli meu pai. Meu pai foi meu mestre, sabe? Tanto que eu falo muito. Então, ele me levava em feira de televisão, me fazia negociar pacotes de programas. Comercialmente você se envolvia também. Também. Ah, Ele me legal. testou de todas as maneiras que você possa imaginar, assim. Então, realmente, eu aprendi com o mestre, né? Eu tive essa Melhor sorte formação. de poder aprender com o melhor, né? Tudo, desde bastidor até frente de câmera, até corte, edição, tudo. Porque hoje um programa
simples, quando eu digo simples, é o apresentador e a câmera, enfim, quantas pessoas de bastidor a gente tem entre técnica, mais ou Meu menos assim? Deus. É muita Só, gente, né? ó, só no Sábado Animado, Bom Dia e Companhia, enfim, eu tenho 44 pessoas. Caraca, Silvia. Indiretas ali, 44 Caraca. pessoas, desde o rapaz que eu conto, eu falo, Sim, chamo sim, a família Sábado Animado. Então, desde da contra-regra, desde os maquinárias, desde o pintor, tudo, é a nossa Tudo família, ali. são 44 pessoas. Caramba, E eu boto minha cara na televisão ali por essas 44 pessoas, eu falo que eu não tô sozinha. Que demais isso. As pessoas não têm noção, né? Não tem noção. Não. Às vezes Por acham. isso que eu sempre faço questão de mostrar bastidor, porque a gente tem, isso chama-se valorização, né? Sim. As pessoas querem Reconhecer a saber. equipe, né? Porque às vezes eles não têm noção que são eles que ajudam, contribuem muito pra Eles fazem. acontecer Eu ali. só vou lá e mostro o que eles Mostra. fazem. Então, eu faço questão de agradecer o rapaz que foi lá e decorou meu balanço, sabe? Eu tenho um balanço no meu cenário. Então, o rapaz que decorou meu balanço, por que eu não vou valorizar o trabalho que ele fez com tanto carinho pra mim, sabe? Então, é muito legal isso. E as pessoas gostam de ver. Eu acho mágica essa energia. Eu tive a oportunidade de, acho que 2 ou 3 vezes lá conhecer o SBT. É a parte mágico, de né? bastidor, né? Eu vejo a cenografia, aquele corredor, as pessoas, o carinho, o memorial. Eu almocei até no restaurante de vocês lá. Figurino, Tudo. né? A parte do figurino ali. E a tratativa entre eles, né? É um clima muito, né? Quando eu fui, eu não sei como é que tá, mas faz muitos anos, tinha a sala do rock, né? Tem ainda. Com todos os quadros, Tem as ainda. fotos e tal. Mas de uma generosidade, eu acho que você se arrepia de ver essa troca entre os funcionários. Porque é uma família, né, É Silvia? família. A gente gosta de levar tudo que a gente propaga, tudo que a gente vende, que o SBT é uma emissora família, a gente gosta de mostrar realmente em Porque bastidor. por mais que seja uma empresa, não tem uma cara de empresa, né? Não tem. É muito Não tem. louco Você já isso. entra e já tem um campo de muito futebol louco ali. Tem uma quadra isso. de tênis, um campo de futebol. Já tem a árvore para todo Eu acho lado, muito, assim. muito legal isso, porque as empresas deveriam se espelhar nisso, nessa forma de gestão, né? Porque Fica mais leve. mais leve, Fica né? mais Aí vem, gostoso. eu fico imaginando o que deve ser o bastidor de um Teleton, que deve ser algo Você mágico. nunca foi? Não, Tem que ir. que Tem deve que ser ir. mágico de ver, legal. porque eu acho que as relações em prol de um bem comum, né? Eu acho que isso é mágico, né, É Silvia? muito legal, porque é uma rotatividade de gente muito grande no Teleton. Mas você vê esse amor, esse carinho, porque é um trabalho de 6, 8 meses, que eles começam ali antes, né? E aí você vê isso no dia, assim, sabe? Todo mundo porque são elos, né? As pessoas são elos, uma das outras. Eu não consigo trabalhar sozinho, eu preciso engrenagem, dessas né? 44 Precisa. pessoas, né? Então, no Teleton não é diferente. Vem muita gente de fora, porque eles montam a base deles ali, porque o Teleton Sim. não é do SBT. Sim, Então, uma ação. É uma ação. Mas eles montam a base deles ali e já contratam. Muita gente quer ser voluntário, gente mesmo que trabalha em outras produções do SBT, Fica ali, quer ser, porque é muito legal. muito mágico. É. É legal que brilha seu olho quando você fala dessa parte da produção. É mais difícil produzir, dirigir ou apresentar? Eu acho que apresentar, porque você tem que ser aceito, você tem que conseguir uma coisa que meu pai sempre me falava e eu não entendia. Quando eu era pequena, eu não entendia. Você tem que conseguir atravessar a tela da televisão e conseguir entrar na casa da pessoa. E você só vai ver isso quando você vai para um shopping, para um restaurante, que você vai para um lugar público e as pessoas chegam para você te cumprimentando como se elas te conhecessem há muito tempo. Então você fala: não, eu consegui entrar na família da pessoa, eu consegui estar sentada na mesa de café, sabe? Ou uma mãe chega e fala assim: olha, muito obrigada, eu consigo fazer almoço tranquilo quando meus filhos estão assistindo o seu programa, você é a babá de casa. Então eu sei que eu consegui atravessar aquela câmera, eu consegui entrar. É muito incrível. Você escolheu o infantil ou o infantil te escolheu? Meu pai me jogou novamente todos os programas que eu fiz no SBT. Mais Cor de isso. Rosa, Casos da Vida Real, tudo isso eu fui jogada. Realmente ele falou assim: ó, tá aqui o paraquedas, pula e vai. Ele nunca chegou pra mim e falou assim: olha, você quer fazer? Você tá afim de fazer? Você gosta de criança? Você vai. Não, eu entrei de bate-pronto. Eu sempre fui Faz. empurrada. Tem que ser. Eu acho que é muito coisa de Deus, né? Deus bota a mão e fala: minha Esse filha. propósito, né? Muito. Muito. Muito, assim. Porque todas as vezes que eu caí apresentando um programa de televisão, realmente eu caí. Eu tava passando ali, ó, vai lá, menina, apresenta ali e se vira, sabe? E eu fui na cara larga, assim, Mas o sabe? legal é você manter a sua personalidade, isso também, né, Silvia? Não consigo mudar. Você nunca quis copiar Não, nada, né? Nunca, nada. Não- Ninguém. não Eu digo- sou eu não digo- consigo. Não digo nem do seu pai, nem de outros apresentadores, de nada. É a Silvia, né? Eu sou a Silvia. É E a é a Silvia, né? Silvia que você, sua família vai ver ali no Sábado Animado, no Bom Dia. Você vai ver a Silvia numa fila de dia. cinema, Ela é num assim. restaurante, no supermercado. Ela é assim. Sou eu ali. E é difícil hoje em dia, porque muitas vezes a pessoa cria uma persona que não é, que é um personagem. E não é um personagem. Por mais que
seja Eu um acho que eu pouco me infantil. perderia, sabe? É. Eu me perderia. Se eu criasse alguém ali e fora tivesse que ser outra pessoa, eu me perderia. Eu não conseguiria ter dupla personalidade. Não dá, né? Não Não consigo. dá, Eu não não dá. consigo. Eu não E sei. lidar com criança é muito difícil, né? Muito, muito. E quando eu entrei, foi porque as crianças tiveram aquele processo, né? Que o Ministério Público bloqueou eles. E a gente estava numa reunião de família. Eu, minha mãe e minhas irmãs, a gente estava numa reunião de conselho. E aí acabou, a gente estava batendo papo, tomando café, não sei o quê. E eu só via minha irmã, que na época, Daniela, era diretora da geradora. Ela falando com o Leon e olhava pra minha cara. Não, ela tá aqui. Eu falei, meu Deus, eu vou ser mandada embora. O que eu fiz? Aí comecei no HD. O que eu fiz? O que eu fiz? falei? E O nessa que época você tava aconteceu? onde? Eu era diretora da Maísa. Da Não, Maísa. minto. Eu era diretora do Kokimoto, que é o Matheus. O Matheus e a Ana Júlia. Eu pensei, meu Deus, o que essas crianças causaram? É. Já foi parar no ouvido do Silvio. E o Silvio tá bravo comigo. Eu vou ser mandada embora, não sei o quê. Ela, não. Isso era 7h30 da noite, tá? Aí a Daniela olhava pra minha cara e falou, não, peraí que eu vou perguntar pra ela. Ela levantou a cabeça, olhou pra minha cara e falou assim, você apresenta o Bom Dia amanhã? Eu? Ela disse, porque teve um problema com as crianças, o Ministério acabou de mandar um e-mail Foi pro assim, Leon. do dia pra noite? Juro. Caraca, Silvia. Quando eu falo pra você que colocam paraquedas nas minhas costas e me empurram do avião, eu tô falando muito sério. Era 7h da noite, numa quinta ou numa quarta. Eu ia apresentar o programa no outro dia, assim, pro Brasil. E sem avisar ninguém, sem me preparar ou sem preparar os telespectadores das crianças. Eu falei, minha mãe falou, você vai. Eu falei, não, tá bom, eu vou. Minha cabeça deu uma fritada na hora. Dormiu, né? Não dormi. Não dormi. Aí eu cheguei e falei, cara, tá bom, fui. Eu não sabia a regra de brincadeira. Eu não sabia como é que eu tinha que entrar naquele palco, como é que eu tinha que dar bom dia. Eu esqueci 100% de tudo. Isso que você tava dirigindo, né? Há 12 anos eu já dirigi o Bom Dia. Eu já tinha Mas como dirigido. inverte o papel. Inverte tudo. É o que eu tô falando pra você. Eu não consigo ser duas pessoas. A sorte é que eu sempre me dei muito bem com a família Bom Dia e Companhia. Então, os câmeras me ajudaram a fazer o programa. Eles chamavam minha atenção pra olhar pra câmera. Ao vivo. Eu entrei lá, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, expliquei a situação, que o Silvio me ligou de manhã e falou, olha, você vai explicar a situação pro público, falar o que aconteceu, que o Ministério tirou as crianças, Podia falar real, não contou nenhuma história. Eu tinha que Não falar. inventou nenhuma história. Não, eu tinha que falar. Vai preparar o público para que você vai apresentar por 15 dias e não mais do que 15 dias. Eu falei, tá bom. Entrava ali dura. Eu olho meus primeiros programas, eu tô dura, séria, morrendo de medo. Que eu falei, cara, é uma responsabilidade muito grande. Porque foram 20 e poucos anos só com criança. E de repente chega a tia Sil lá. Oi, bom dia, gente. Tô aqui, vou apresentar programa e me engulam. Quem é essa mulher que Quem apareceu? é ser? Porque pra até criança, então, é uma criança, né? e até então ouviam minha voz falando com a Maísa, essa história toda. De repente chega eu lá, oi, né? E foram os 15 dias, todo santo dia, eu repeti a mesma história que eu tava ali por 15 dias. Acabou os 15 dias, me deram 5 dias pra eu descansar, pra eu, né? Ufa. Aí um belo dia eu tô em casa e falei, olha, você vai voltar a apresentar o Bom Dia. Eu falei, mas o que aconteceu? De novo o Ministério Público? Porque eu sempre respeitei muito o Ministério Público, sempre regras são regras. Falando, não, o Brasil tá em polvorosa, mandando e-mail, telefonema, não param de ligar no SBT, todo mundo te quer de volta, não sei o que. Eu chorei. Porque foi, assim, foi uma responsabilidade muito grande. Aceitaram. Me aceitaram. Porque não é fácil, né, Silvia? Eu tava lidando com os filhos dos outros, né? Com pai, com mãe, com vô, com vó, com tio, com Porque acho que tia, quando você com troca adultos, um âncora de um telejornal, a notícia está sendo dada. Agora, a criança não, a criança é sincera, né? Criança sincera. E aí falaram que foi uma coisa muito gigante, assim, pedindo que queriam apresentador, que queriam a Silvia, que queriam a Silvia, que queriam a Silvia. Eu falei, gente, em 15 dias eu consegui agradar pai e mãe, eu consegui agradar vô e vó, eu consegui agradar os adultos, além das crianças, né? Porque se a criança pediu pro pai e pra mãe, eu quero aquela tia que tava ali, beleza, né? Aí a gente até falou assim, porque tem os haters, né? Sim, claro que lógico. tem os haters, a gente adora os haters. Mas aquela coisa, o que essa velha tá fazendo aí? O que as pessoas não entendiam é o que essa mãe tá fazendo aí. Eu tava fazendo papel de mãe, né? Então aí foi isso que foi criado. Eu não sou uma burra velha que tá ali. Eu não sou a tiazona que tá ali. É a mãe. A mãe falando com criança. Então foi muito legal esse trabalho. Você considera assim. que você se encontrou? Muito, Muito. muito, muito. Diante de muito, outros muito. programas, de outras oportunidades, de outras ciladas. Só não foi uma grande cilada, foi Não, um presente foi no um final. presente de Deus. Que demais Foi um isso. presente de Deus que eu ganhei através do meu pai, através do SBT.
E ganhei através da Maísa também, porque a Maísa me ensinou a ser autêntica, a ter essa autenticidade, ser o que você tem que ser para todo mundo, assim. Então, eu aprendi muito com ela também, assim. Muito Então, tempo dirigindo, né? muito, tempo. muito. A gente tinha uma conexão, eu e ela, absurda, assim. Eu vi Depois esses de dias um vídeo, olhar. acho que você dando o vestido do primeiro programa dela, do foi? Não primeiro foi? programa Eu vi uma dela. cena dessa num quadro vestido emoldurado e tal, eu me recordo disso. E Assim, ela eu caiu de acompanho muito. paraquedas também no Eu meu adoro mundo colo. infantil. Eu sempre acompanho, porque eu gosto muito de... Meu filho tem 4 aninhos, né? Oh, ele já pode participar. Ele brinca até esses dias na escola, o professor perguntou a profissão dos pais, ele falou, meu pai é palhaço. Eu criei na pandemia um programa infantil que acabou... Eu gravei 110 episódios. E parou por quê? Porque o YouTube não me colocou no YouTube Kids até hoje. Eu tô no YouTube de adulto com um programa de 4 anos, só pra você ter uma ideia. Depois eu te conto essa história. Enfim, complicado. gravei 110 episódios. Eu faço um professor, ele faz aluno e ele fala, eu quero ser igual meu pai, quero ser palhaço. E a gente surfa muito essa... Eu gosto muito do infantil, eu gosto muito da ludicidade. É. E quando eu vejo você falando assim, é uma mãe apresentando, fala, porra, é isso. Não tinha pensado nisso. Porque a Daniela mesmo falou, ela falou, Sil, a gente não consegue colocar É. você de Maria Chiquinha e lá. Não combina. Não combina. Não combina. Você vai ser você Como mãe. ali, como mãe. Como É uma mãe. mãe. É uma mãe. Nunca teve uma mãe Uma apresentando o programa. Por mais que tem Sim. Xuxa com a Sasha, ou outras mães por aí, nunca teve uma mãe apresentando o programa pra criança. Chegou eu. É porque se a gente Foi for a lá... fórmula que o porque se a gente SBT for encontrou. lá na nossa época de infância, Eliana, Angélica e Xuxa, nenhuma era mãe. Não, Nenhuma era mãe. elas Eram eram meninas meninas que apresentavam o programa. com roupinhas Ok. e trejeitos. Beleza. E não sei o que, mas de repente chegou eu ali pra ser Chegou ali mãe, como mãe. né? Que demais isso. E foi a fórmula que o SBT encontrou, assim. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho um sentimento de... É uma coisa maravilhosa, claro. Mas, ao mesmo tempo, com a entrada da internet na vida dos jovens e das crianças, foi uma coisa que me assusta muito ainda. Porque o Sábado Animado é muito lúdico, né? As nossas brincadeiras são muito lúdicas. Não tem nada eletrônico, não tem nada que realmente chame atenção, como chama a internet. E eu tenho que tirar leite de pedra ali, sabe? Então, isso é uma Falta coisa hoje, né? que me dói ainda por dentro, porque criança não é mais criança, né? Criança não sabe mais brincar de jogo da velha. Criança não sabe mais brincar daquelas coisas lúdicas, brincadeira da Coletivo, bandeira. né? Brincadeira em grupo, não tem? Jogo Não da tem. memória. Não tem. Jogo da memória é um jogo que, poxa, que se aprende na escola, né? E as crianças hoje não sabem Não fazer sabem. isso. Se perdem, né? Às vezes eu vejo... Eu tenho um trabalho que eu faço de combate ao bullying com as crianças, enfim, e eu vejo que a violência escolar, a depressão, o suicídio, que for, Pesado, é né? falta do convívio em grupo. É. Porque é sozinho. A criança tá brincando no coletivo. celular, no tablet, É. ou ela tá no quarto sozinha, ou tá no videogame sozinho, No mundo no mágico. mundo mágico. É. Os parques, os buffets infantis, enfim, os brinquedos, a criança brinca sozinha, ela sobe no elevador que desce, sobe sozinho, ela vai sozinha, vai no tobogã que é sozinho, não tem a Não coletividade. tem mais o amiguinho, Né? né? E a gente vê. E o desafio mesmo, né, Silvia? Porque quando eu vejo um jogo seu, seja a roleta, seja o jogo da memória, seja a forca, seja o que for, você estimula uma competitividade sadia. Sadia. É. Porque eu ensino também, porque muitas crianças gera aquela coisa de não saber perder, porque a Uhum. criança hoje em dia ela aprendeu a Sabe ganhar. frustrar? Não sabe frustrar. Sim. E isso é um erro, a gente tem que ensinar isso dentro de casa. Outro dia eu tava com um menininho de 4 anos, lindo menino, uma graça o menino, e ele perdeu o jogo. Ele perdeu, tava com a mãe e com a tia ali, ele perdeu o jogo. Ele arrancou o fone, saiu bravo, xingando. Aí entrou no intervalo, eu peguei e pedi muito pra conversar com ele e pra conversar com a mãe e com a tia. Que eu falei, olha, a gente tem que ensinar dentro de casa, Perder. né? A perder. Porque nem sempre na vida, quando gente ele vai ganhar. crescer, ele vai ganhar. Ele vai receber muito não de empresas, ele vai receber muito não de namoradas, ele vai receber muito não da vida. Muito mais não do que sim, né? É muito mais não do que sim. Então, ele tem que aprender que desde pequenininho, sabe? Ele tem que lidar com esse não e com esse sim, sabe? Claro, eu tô fazendo papel de mãe ali, eu nunca dou empate, mas é uma coisa que alguém perdeu. Aí fica, aí a criança que ganhou vai ganhar e eu faço a criança participar de uma outra brincadeira. Eu não tô fazendo a criança ganhar porque ela simplesmente tem que ser mimada. Ela vai participar de uma outra brincadeira, vai lutar pelo prêmio dela, entendeu? Eu não tô dando de mão beijada, mas eu quero ajudar todo mundo, mas dentro do limite de você perdeu, mas eu tô te dando uma segunda chance. Então busque a sua Melhor vitória. ali, ganha, né? ganha. E eu sempre faço questão de trazer a família para brincar junto, Isso é sabe? importantíssimo. É muito legal, porque hoje em dia não tem mais essa Não tem. coletividade e essa E conectividade. aí os pais nem conhecem os Né? filhos, né, Silvia? Não.
Não. Então eu faço Dia dos Pais, eu fiz uma ação dos pais brincarem com os filhos. Dia das Mães, eu fiz as mães brincarem, sabe? E todo, quem tá aí com você, traz uma mãe ou papai pra torcer por você, pra te ajudar. Então eu acho muito legal, porque a gente vê a voz de fundo. É isso, é aquilo, faz isso, joga daquele jeito. Então é muito. Eu acho que quando a gente vê um programa igual o seu, desperta na criança o sentido de eu posso, tem alguém torcendo por mim, né? Eu tô competindo, tô colocando, sei lá. E eu vejo a carinha das crianças. Olhar pra mãe, minha mãe tá aqui, minha avó, minha bisavó. Então. Sabe, eu trago aquele momento. Simples, né? Muito simples. E a gente não faz. Não. A gente não faz. Não tem mais isso Não hoje tem em dia. mais, não tem. Né? Mudou Você muito. sai num restaurante pra jantar, toda a família, vovó, tio, papagaio, periquita, até a bonequinha tá com o celular na mão. Primeiro eu Tem tiro mais- foto do prato, pra melhor, né? A melhor foto. Depois eu penso se eu vou comer ou não. É isso, né? A gente mudou a forma de... Não tô falando que é ruim, né? Eu acho péssimo. Né? Mas as Eu acho pessoas péssimo. estão se perdendo, né? Não tem mais diálogo. Não tem mais diálogo. Você não fala mais a semana. E eu lembro, desde que eu me conheço por gente assim, meu pai todo dia, todo dia, a gente tinha que jantar às 7h30 da noite, que era o horário que ele chegava. Então a gente ia estar com Juntos. lição feita, banho tomado, papai ia chegar às 7h30 pra gente jantar junto. Meu pai sabia nosso dia, fez lição de casa, como é que tá na escola. Sim. Então a gente tinha esse momento família. Até hoje a gente tem esse momento família. E as pessoas perdem isso, né? Perderam. Perderam. O celular tomou o lugar do marido, da mulher, da esposa, da mãe, do pai, da avó, do vô, dos irmãos. Não tem mais. E a gente fica numa distância tão grande em relação a isso que quando a gente vê algo que pode estimular a estar junto, se distancia mais ainda. É. Horrível isso, né? Horrível isso. Por isso que eu faço questão de ter esse momento. São 5 minutos de bloco, eu falo, traz o papai, traz a mamãe, traz seu irmão, seus amigos. Mas eu acho que é muito uma linguagem da empresa de vocês do SBT, né? Família. Porque se a gente for fazer uma reflexão sobre outros programas, sempre é coletividade, né? O Passo Repassa é coletividade, o SBT é coletividade, o Domingo Legal é coletividade. O Gentili é coletividade, com o grupo dele que tá ali estimular. A gente começa a andar por todos, sempre estimula o coletivo. É difícil, eu desconheço algo que tenha singular, assim, que seja assim. Muito raro. Tem. Muito raro. O telejornal ainda tem 2 na bancada também. Tem 2 na bancada, então, mas É assim... notícia, mas em entretenimento não, né? Não. É sempre coletivo, né? Sempre tem sempre alguém ali do lado, né? Pra dar o suporte, pra rir junto, pra fazer Porque competição. quando você fala hoje, né, com a comemoração que vocês tiveram ainda há pouco, dos 60 anos do programa Silvio Santos, a plateia é coletividade. E a gente fez questão Os de... jurados. Eu e minhas irmãs, a gente fez questão de ir pra casa do meu pai assistir com ele. Como foi? Muito legal. Como? Muito legal, muito emocionante, muito legal, muito divertido, porque são coisas que de 90 anos atrás, né? 60 anos atrás, no caso. Mas que ele reviveu, né? Também. Ele reviveu, eu revivi, que eu comecei a trabalhar com ele com 16 anos, já tô com 52. Então, eu revivi momentos, ele Eu achei reviveu. mágico. Foi muito legal. Na hora que entraram os jurados, entrou o Sérgio Malandro, entrou a Sônia Lima, eu falei, Décio Pitinini, eu falei, Jesus, que gostoso que você lembrava, né? Da E eu apresentei um programa com o Décio também, chamava Cor de Rosa, que eu passei no teste sem ter feito o teste. Ah, é? Você entende esse paraquedas? Entendi. Só vai. Então, me ligaram na minha casa, você passou no teste. Eu, que teste? Pensei, meu Deus, o que vocês Que estão teste que eu falando? fiz? Que teste que eu fiz? Eu não sei. E todas elas tinham feito. A Luísa Mel, na época, apresentava aquele programa de fofoca. Monique Evans. Todas aquelas fofoqueiras fizeram o teste. E eu que passei. Eu falei, mas gente... Gente, que sacanagem. nem fiz o Vai, teste. só vai. Só Pula, vai. mais um E eu salto. odiava fazer aquele programa, meu Deus. Sério? Eu detesto falar da vida dos outros. Eu não gosto que falem da minha, eu detesto falar da vida dos outros, gente. Aí eu tava ali O papel era esse. fazendo fofoca da vida dos outros. Não. O papel era esse. Comigo, não. Eu acho legal isso, que quando a gente vê essa questão da história, da trajetória, é mágico, porque quando estimula a coletividade, ao mesmo tempo estimula quem tá assistindo, tá no coletivo pra assistir. Tá. Porque não, né, Se você conseguir atravessar a tela, né? É. Você tem que conseguir prender a atenção do público, né? Mas Porque se for uma coisa Mas eu acho que chata... vocês sempre tiveram muito eu não vou falar sorte nem felicidade, mas é talento pra isso, né, Silvia? Dom, né? Porque se pegar... talvez os jovens não vão saber o que eu tô falando agora. Eu vou falar porque eu sou fã e eu gosto, mas... Eu sou jovem. Eu sou jovem. Mas se sou pegar jovem. Porta da Esperança, era um negócio fantástico. Era incrível. Não é Em Nome do Amor, como que é? Dos namorados que tinham... Coração. É o nome do amor. Nome do Amor. Aí você pega... Gente, Casa dos Artistas, não tinha nem Big Brother. Foi antes do Big Brother. Hoje estão fazendo Fazenda com artista, o Big Brother. Que eu amo de paixão. Cara, tinha Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. Eu lembro de assistir. E foi feita a casa do lado da casa dele pra ele poder vasculhar. Eu lembro que eu brinquei até... Eu fiz uma entrevista aqui no podcast com o Frota.
E ele contou assim, nossa, teve uma vez, enfim, alguma coisa assim, que o Silvio entrou no ar e falou algo que era a minha estratégia, ele já me colocou em discórdia. Ou seja, hoje é discórdia, mas naquela época ninguém sabia o que era. Mas era brincadeira. Era brincadeira. Ele atenção. adora provocar. Ele adora provocar. Você É. pode até reparar, quando tô eu e a Patrícia, ele me chama, conversa Pra comigo, provocar. não sei o quê. Aí ele chama a Patrícia. Entra a Patrícia também. Ele adora colocar Colocar linha na isso. nossa fogueira, assim. É. Aí eu falo, Patrícia, já vai começar Já vai nosso começar. joguinho. Ele Vamos sabe, lá, ele Patrícia. sabe, Ele ele adora. sabe, ele sabe. Ele adora. Mas eu acho que esse talento, né, Silvia, de show de calouros, de mexer com as crianças, de apostar, o próprio Raul Gil revelando uma porrada de artista. Gente, é uma linha de Se raciocínio você tão parar pra coletivo. ver, é uma porta de esperança em todos os programas, né? Todos. Porque todos Em eles todos. têm... Você abre sonhos. Em todos. Né? As pessoas que brincam, as crianças que brincam comigo têm o sonho de ganhar R$1.000, ou um notebook, ou um tablet. Os artistas que vão no Seu Raul querem ser descobertos Sim. no mundo. Então ele abre mais uma porta de uma esperança. As próprias, Acaba as sendo- próprias novelas e séries, né? Então, se você for pegar... Eu posso estar afirmando algo que eu não sei, né? Mas, assim, eu desconheço alguma série que ficou no ar no Brasil com maior tempo do que Chaves. Chaves. Chaves era o nosso coringa. Qualquer horário que você colocasse, Mas é uma Chaves série. dava audiência. Era uma Mas não série. existia essa questão de série no Brasil. Não. Série. Série. Nossa, cara, você acabou de trazer uma Não é? coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Eu acho que, assim, foi a primeira A maior série, série a maior do série do mundo. Brasil. Porque não era novela, porque não tinha continuidade. Era uma série. É uma série. Era uma série. É. Uma porrada de episódios, temporada 1, temporada 2, muda um pouco e tal. Cara, e ficou no ar. E ainda é atual. É muito louco isso. Era uma coisa que, como dizem, né? O Silvio Santos é visionário demais, né? Aí você pega as próprias novelas infantis, o Carrossel, Chiquititas, enfim. Ninguém conseguiu emplacar uma novela infantil. Não. E a gente Né? conseguiu com essas aí. Se qualquer momento que E você numa traga... loucura, porque eu começo a imaginar hoje uma direção de dramaturgia com 30 crianças. Como dirige 20, 30 Bizarro. crianças? Não é louco? É bizarro. É muito louco. Bizarro. E aí, assim, eu fico, assim, como fã mesmo de ver a história de vocês, o quanto a entrega de vocês em relação a isso. E de apostar, porque não é fácil. Não. Não é fácil. Não, porque você tem que criar em cima daquilo, né? E é muito difícil. São 300 capítulos ali, você criar 300 capítulos com 30 crianças. Oi. Tudo, E ninguém Tudo. pode morrer, né? tudo. Porque as crianças são crianças, elas têm que virar adultos em algum outro momento. Aí você cria uma outra história que nem minha mãe fez agora, a infância de Romeu e Julieta. A infância de Romeu e Julieta. Você tem Romeu e Julieta. Mentira, isso. A adolescência de Não Romeu e é? Julieta dali pra É umas frente. apostas que vocês fazem que é Como absurdo, você vai fazer ela Silvia do antes? Como céu. você vai criar na sua cabeça, né? Né? E é umas coisas muito loucas, porque você fala, poxa, tem o desafio, sei lá, do Sábado Animado. Aí tem o desafio, não sei, aí tem a brincadeira, aí tem o humor com a notícia, o entretenimento Da praça. da praça. Que um humor que permanece. Aí você fala, caraca, ainda atual. Aí você pega o Gentili, pelo que eu vi, acho que é o maior programa de entrevista no YouTube, é o número 1. Acho que o The Noite. The Noite. foi o mais visto no mundo. Aí você fala, caraca, o Jô Soares nasceu lá. Aí, o troféu imprensa. Saudade do troféu imprensa, não? Muita. Muito. Vai ter troféu? Vocês sabem se vai ter troféu esse ano? Nossa, A gente não sabe. nossa. Mas é muito legal ganhar um troféu. É, É muito é legal. muito demais. Porque eu sou um apaixonado por TV. Você gosta muito de TV, né? Muito, muito. Você nunca quis trabalhar na Muito. frente das... Mas muito. Mas quis muito, a vida toda. Nas minhas férias, então, você pode ir lá. Toda. A vida toda. Me chama pra ir nas suas férias. Você vai Me lá. chama. Tio Napa. Tio Napa. Tio Napa. Professor Dudu. O meu personagem Professor infantil de Dudu. palhaço, lindo. Pronto. Professor Dudu, vou te mostrar. Mas eu sou apaixonado, tanto que eu sou muito amigo do Zé Armando Vanucci, Ah, que escreveu a biografia da TV brasileira e foi jurado do seu pai. acho que Anos. Todos os os episódios troféus, do Troféu é. Imprensa. Aham, Ele foi um dos jurados na época, acho que da UOL, Jovem Pan, enfim. E quando ele escreveu a biografia, eu falei, caraca, Vanucci, ele veio aqui também participar do podcast, a gente é amigo muito de legal. tomar uma Gosto cerveja. dele. E, cara, ele registrou tudo. E é tão mágico ver essa história, sabe? Porque cada um conta da sua visão, né? Tudo. Cada um tem uma visão do que viveu. Aí você do fala que... assim, pô, Jô Soares SBT, Hebe SBT, É. Silva SBT, Golias SBT, Manuel de Nóbrega SBT. Caraca! Arece de Almeida. Aracide Almeida. Olha que maravilha. Wilza Carla. Caraca. Pedro de Lara. Pedro de Lara. Sérgio Malandro. Malandro. É. Flor. São histórias, né? Né, Wagner Montes. São Sonia histórias. Lima, Se você começar, até os cantores, Rony Von, tudo. competição do Qual é a Não, e sabe o Música, que eu acho tarará, legal, tarará. Silvia? Que assim, nos tempos atuais, essa galera de influencer, de Instagram, tudo fala assim, as pessoas gostam de consumir o que é real. E a realidade, ver ali sem tabu algum. E sempre o SBT teve uma mão boa pra isso, arriscando algo que era diferente. É. Então você fala,
Pô, programa fantasia. O Silvio me coloca 40 mulheres pra apresentar um programa com brincadeiras. Brincadeiras. Que não era tanto pra criança. Até eu bati o papo disso com a Amanda Françoso, que veio aqui também, uma graça. Uma fofa. Uma fofa. Ela falou, o Silvio apostou tanto em mim que eu virei apresentadora em função dele, enfim, de gratidão. Aí você fala, caraca, que aposta é essa? E a Eliana, que saiu da Batatinha, gente? Que ele foi lá no programa, ele mostrou agora, ela foi lá cantar, ele gostou da Eliana, falou, você vai ser uma grande apresentadora. Olha aí. Não, o Jô Soares, de programa de humor, é apresentador. Então, Porque não tem nada a ver. muito visionário, É né? muito visionário. Muito Mas visionário. vocês são assim, né? Acho que vocês herdaram isso dele também, né? Em relação a isso. Gostaria. Porque seu pai nunca dirigiu programa. Ele se autodirige. Não, mas dos outros. Não. Ele dá um palpite, mas Não. nunca fica lá acompanhando a gravação? Não. Não, nem no Não, passado. mas eu vou te contar uma coisa. A pior coisa da vida é você estar ali no palco e o Silvio Santos assim, ó. Olhando. Com essa cara, assim, parado. Você fala, mano... Tô sendo julgado. A acertando banca do TCC Ou eu da minha medicina era mais fácil. O Einstein te julgando, né? Eu vou dizer, ou eu tô acertando demais, ou eu tô errando demais. Porque esse cara não esboça, o olhar dele não Nele. esboça. Ele só faz assim, ó. Você fala, eita, o que aconteceu? Mano, o que eu tô... Tô indo bem? fazendo? Tô indo bem? mal? O que eu faço? Pergunto pra ele, paro, continuo. O que eu faço aqui? Você trava. Você trava. Não passa nem pensamento. Nada. Nada. E Silvia, uma coisa que eu sou muito curioso, e eu vou me permitir perguntar isso pra você, pensando até pras... Qual é o seu signo? Gêmeos. Ah, tá. Meu aniversário é sexta, dia 16 agora. Muito bem, parabéns pra você. Geminiano. Acho que por isso que eu falo bastante também. Como é administrar uma empresa, ou conduzir tudo isso em família? Com irmãs, com mãe, com outros parentes, enfim. Como é fazer esse negócio funcionar há tanto tempo? Porque todo mundo que tá nos assistindo, empresários, empreendedores, enfim, que tem um negócio familiar, às vezes bate cabeça, aí se estressa. Não tô falando que vocês não brigam. Lógico que tem que ter discussão, né? É um negócio. Mas como conseguir ainda manter, falar assim, estamos em casa, agora somos família. Não, agora vamos falar de negócio, vamos falar da próxima novela, de um programa, vamos falar. Como vocês fazem isso? A gente separa o trigo Separa do bem. joio, né? Porque assim, como a gente tem hora de falar de trabalho, mas isso a gente aprendeu muito com meu pai. Quando a gente viajava, meu pai dava de manhã, nós éramos todas pequenas. Então, enquanto eu e minha mãe, a gente trocava as minhas irmãs mais novas, meu pai estava dando expediente. Então, a gente só podia sair depois da 1h. Porque das 10 a 1, meu pai estava dando expediente. Aí minha mãe falou, meu amor, a gente tá de férias com as meninas, a gente quer ir pro parque, a gente quer aproveitar, então para. Então, hoje a gente já tem esse limite. A gente vai falar de trabalho, quando tem que falar de trabalho. Quando a gente tem que estar em casa, curtindo, falando de filho, de neto, de namorado, de noivo, de bicho, não sei o quê. A gente tá falando de bicho, de neto, de filho, de viagem, não sei o quê. A gente não fala de trabalho. A gente determinou isso. Que a gente tem horário, sim, porque estressa, né? Sim. Estressa, porque a gente tem nossas reuniões de comitê, a gente fala, a gente briga, a gente discute, porque são todas nós, todas 7. Eu, minhas irmãs e minha mãe, todas de Nossa. personalidade muito forte. Imagina seu pai com 7 mulheres. Mas ele Jesus ama, amado, ele ama. imagina. E são todas de personalidade muito forte. Então, a gente não tem como levar isso Uhum. pra dentro de onde estão os filhos, onde estão Sim, os maridos. separa. A gente tem que separar, né? Porque senão fica muito maçante também. A gente vai acabar discutindo. Porque nem todo mundo concorda comigo. Nem eu nem sempre concordo com elas. Então, a gente tem que separar. A gente aprendeu isso com ele. Tem hora de falar de trabalho e tem hora de se divertir. Mas Tem que ser. Tem que ser. Tem que separar, ser. tem que Porque senão... Não tem vida também, né? Não, porque quer queira ou não, a gente lida com milhares de vidas, milhares de outros produtos, milhares de pessoas, né? Então, o que a gente tem que decidir, a gente tem o nosso momento de decidir. Quando a gente tem que estar em família, a gente está em família. E quais os grandes desafios da TV aberta hoje, ao seu ver? De tudo, assim, o que muda hoje? Lógico que vocês estão sempre se atualizando, tem a questão das plataformas, hoje tá mais fácil. A internet, Não você tá coloca mais os vídeos, fácil. né? Não tá mais fácil? Não tá, porque antigamente, quando não tinha internet, as pessoas só tinham a televisão. Não tinham nem televisão fechada. Hoje em dia, você tem que agradar as pessoas muito mais do que... Não que você não tivesse que agradar antigamente, mas muito mais, porque hoje elas têm uma diversificação de produtos, de filmes, de programas em TV fechada, no YouTube, não sei o quê. Muito mais diversificado do que tinha no passado. Antigamente, a gente tinha o quê? Record, Globo, Rede TV... acho que nem tinha Rede TV. Manchete. Era Band, Manchete, Record, SBT e Globo. E a cultura, né? Então, tinham aquelas emissoras e aqueles programas que já Só era era de aquilo. praia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você não quer assistir nenhum desses canais, você vai pra Netflix. Ou você vai pra um canal, pro YouTube. Ou você vai ficar no celular vendo coisas do mundo inteiro. Então, você tem que saber
Você tem que realmente fazer um baita de um programa para aprender a televisão de quem tá em casa. Mas eu vejo hoje, por exemplo, algumas emissoras fazendo algo hoje que seu pai já faz há muitos anos. Que é, por exemplo, hoje eu contrato, sei lá, eu não vou mais produzir uma novela, vou comprar uma novela pronta, eu traduzo, ou vou contratar um programa pronto. Isso facilitou um pouco também? Porque ainda tem um público, né? Tem um público que gosta das novelas mexicanas antiquíssimas, né? E tem um público que quer coisa mais Sim. atual, mais minha Tem pra vida, tudo. como é, não sei o quê. Mas tem um público ainda, porque meu pai preza muito as senhorinhas Sim. que eram crianças, viraram adolescentes. Então, ele preza muito esse público, sabe? O público fiel ao SBT, que é aquele público que ainda nos dá os 2, 3, 4, 5 pontos que estão ali todos os dias, sabe? Então, ele preza muito isso. Então, não adianta ele tirar, extinguir as novelas mexicanas ou os programas que Eu acho mágico. têm fidelidade para colocar coisa inovadora, sendo que, pô, tem o público dele de antigamente, entendeu? Então, ele segue essa risca, ele mantém esse amor, sabe? Por essas, e um respeito por essas pessoas. E hoje nem sempre você fala assim, eu vou, sei lá, eu vou ter uma estratégia de pegar um grande influencer com 30 milhões de seguidores, vou levar para um programa no SBT, quer dizer que ele vai trazer os 30 milhões de audiência. Não converte, né? Não converte. Não vai. Comercialmente não converte. Não vai, né? não, Não é o mesmo porque público, né? não é, Não é? porque assim, um influencer que ele tem lá, o público dele, né, que seja abençoado e tudo mais, isso você não consegue transformar isso em audiência. Não consegue, é quase que impossível, sabe? A mesma audiência do YouTube não é a audiência da televisão. É bem diferente isso aí, mesmo que você faça o mesmo tipo de programa, sabe? Então é bem diferente. Às vezes você põe um programa nosso, a gente grava o programa e joga no YouTube, dá milhões de visualizações, né? Tá lá, sei lá, 5 milhões de visualizações. Não é o mesmo número que deu ali no dia do programa. Deu 7, 8, 5, 6 pontos. 3 pontos. Não é a mesma matemática. Que louco isso. Não é a mesma É matemática. muito louco isso. Mas a gente vê isso aqui no podcast. É. Às vezes eu coloco um podcast de 1 hora e meia de duração no YouTube, eu tenho, sei lá, 10 mil visualizações. Aí eu pego um corte que tem 7 milhões, de 1 minuto e meio. Aí você começa a entender assim, o público não quer ver 1 hora e meia. Ele quer ver 3, 4 cortes ali pra entender o resumo da entrevista. Tem que ser muito interessante para as pessoas conseguirem ficar até o final. Até o final. É Muito interessante. Muito interessante. Muito louco isso. E a galera hoje, eu acho que cada vez mais busca. Sim, acho que a TV, ele pode ter poder de escolha. Acho que o poder de escolha facilitou muito hoje. Então, eu vejo a hora que eu quero. Isso. Eu não tenho que estar sendo... Agora, né, sei lá, eu tenho que assistir o Gentili agora. Não. Não, você pode Amanhã eu vou assistir assistir. 3 horas da manhã, se você quiser. Amanhã eu assisto. Amanhã eu Programa- coloco no YouTube e coloco lá pra assistir. Só que quem se ferrou? Né? Audiência. A televisão. Televisão. Entendeu? Então vai estar uma baita visualização no YouTube, só que na televisão deu seus 2 pontos, 3 pontos. Que loucura isso. Então eu sou da época que a televisão ainda dava 40 pontos, 30 pontos, 32 pontos. Hoje em dia, suados 8. Os 8. Mas isso também, comparado ao passado, nivelou muito, né? Comparado às outras emissoras também. Ah, sim. Todo mundo entrou no mesmo barco, entendeu? Todo mundo entrou no mesmo barco. Quem dava 30, hoje dá 6, 4, 2, 3, dependendo do produto que você oferece, né? Porque as pessoas também não estão querendo mais a mesmice. Não adianta vir com esses monte de programa de culinária. Igual. Aí você bota artista pra fazer bolo. Você bota gente que De não é novo. artista pra fazer bolo também. Não Ô, gente, funciona. não, né? Não. As pessoas querem, vamos inovar, vamos mudar o rumo dessa prosa E aí. às vezes vocês trazem algumas coisas que talvez na TV a cabo, talvez em programas, em outros programas é pontual. Vocês trazem série dentro de um programa contínuo e funciona, né? A Patrícia tá fazendo isso. Ela tá pegando quadros de programa do meu pai antigos e tá inserindo dentro do programa Silvio Santos. Então, ela traz sei lá, vai uma Porta da Esperança que tinha no programa do Silvio Santos, dá uma mudada e faz o ali. Porta da Esperança ela. Ou Colhe a Música, ela faz o jogo quem canta melhor, ou não sei qual é o nome do quadro, enfim. Ela dá uma mudada no nome do... E traz. E traz pra dentro do Funciona, né? próprio programa né? Silvio Santos. Funciona. Mas eu acho bacana porque vocês trazem o desconhecido, que funciona. Traz o artista que tá, sei lá, há muito tempo parado. Vamos resgatar essa pessoa, porque não tá Que é precisando a nem velha guarda, né? formou, Que a contribuiu no sua sucesso. avó, por exemplo, gosta, É. né? De uma ovelha, gosta de um Sim. Naim. Ah, o Naim, que Naim, legal, tadinho. assistia ela quando ela era mais novo. Gostava da música. Uma Gretchen, né? E traz o novo, né? E traz o novo. Traz o novo. E traz o Traz o novo. novo. Que precisa, Precisa. né? Porque quando a gente vê o jogo das pistas, É. e aí você fala assim, nossa, tem 2 pessoas muito antigas. Nossa, que legal que trouxe pra resgatar. Aí daqui a pouco tem
2 pessoas novas. Neymar né? jogando. É. Só- Porque a gente precisa pegar todos os públicos que eu te falei. É. Hoje o público jovem tá o quê? Celular, né? Sim. YouTube, Aí você fala, Netflix. caraca. E aí, eu como fico você imaginando, pega? eu fico imaginando pra pessoa, pra estar lá, né? É mágico, né? É. mágico, É. né? Porque você fala, cara, eu tô aqui, mas eu tô falando com o Brasil inteiro, de todas as faixas Todas as etárias. De todas as faixas etárias. Que louco isso. Que louco isso. É mágico. Eu televisão acho televisão é sou uma apaixonado. caixinha de Pandora, né? É, eu sou apaixonado. Tanto que, assim, a minha estratégia pra conhecer a estrutura de vocês, que eu sempre fui apaixonado e eu fui várias vezes, eu trabalhei durante muitos anos em RH, né? E tanto que eu tenho uma consultoria de RH, eu sou palestrante comportamental, enfim. E aí, na época, eu conheci uma pessoa do RH do SBT. Então, eu fui como um colega de RH conhecer o RH. Que falei, já que legal. eu mas a Gente, você estratégia entrou não por era uma essa. porta que não tinha nada a ver com a E eu formado em história. teatro, em circo, então eu falei, não vou conseguir entrar aí pra conhecer. Eu só queria conhecer, eu queria conhecer bastidor. E aí, na época, eu conheci essa pessoa do RH num congresso de RH. Ela falou, eu trabalho no RH do SBT. Eu falei, pô, que legal. Meu sonho é conhecer lá. Ela falou, vamos conhecer. Vamos conhecer. E aí eu Falando fiz em um tour. circo, agora eu que vou fazer pergunta pra ele, gente. Você nunca quis conhecer o Bozo? Mas muito. Mas muito. Mas muito. Tava Muito. comigo esses dias, foi um parto. Uma vez eu fiz, a gente tava até relembrando, tava relembrando com a esposa dele, os 30 anos do SBT. Eu dirigi um programa chamado Feriadão, que ia ser um especial dentro e era um programa para 350 crianças, uma coisa, e eu tinha que ter atração. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu passei o dia inteiro matutando. O que eu vou fazer? Que eu vou fazer 7 horas da noite, minha produtora. E aí? Eu falei, acabei de ter uma ideia. Fecha minha porta. Fechei a porta, catei o telefone, liguei. Luiz. Oi, meu amor, tudo bem? Não sei o que. Eu falei, essa história vai começar. Nossa. Já começou Já bem, começou, mas ela não vai começar, não vai terminar tão bem. Falei, Luiz, fala assim. Ele, não sei o que é. Eu falei, não, só fala assim, eu preciso te fazer um pedido. Era 7 horas da noite, um dia antes da festa do SBT. Falei, só preciso que você fale sim. Ele, ai, lá vem você com as suas coisas. Eu falei, ele falou, ó, você sabe que eu não nego nada pra você. Eu falei, então só fala assim. Aí ele falou, tá bom, sim, o que é? Eu falei, vem de Bozo amanhã. Ele, não, isso não. Bom, aí eu fiquei, Luiz, por favor, eu prometo, eu faço Demais tudo que você me pedir. Tudo que você me pedir. Que seja só você no estúdio, eu vou deixar só você no estúdio. Que não tenha... Tudo que você me pedir, mas por favor, eu Vem de Bozo. preciso dar esse boom. São 30 anos do SBT, Luiz. Ele... Sil, mas o chapéu, o chapéu, o sapato. Eu falei, tem um carro indo pra Franca agora, já pra pegar o sapato, porque era um senhor... Palhaço. E a sorte... Foi um palhaço que faz sapato. É. Tem os sapatos dele. A sorte é que ele tava vivo. Não sei se ele tá vivo ainda, mas ele tava... O filho Eu dele falei, toca, é. falei, meu Deus, Sabe esse que cara é tá vivo. palhaço. Tem um carro saindo agora. Isso era 7 horas da noite, numa quinta-feira, e era Que sexta-feira. loucura isso. Viu como você coloca as pessoas na cilada? Também, você também joga a pessoa de paraquedas. Meu, Ó, como a escola foi boa. Mas eu precisava de uma, A escola foi boa. uma coisa pros 30 anos 30 do SBT. Falei, Luiz, tá saindo um carro agora pra ir pra Franca, já pegar o seu sapato, porque eu já tinha feito o inverso, né? Figurino, peruca, tinha tudo. O não eu já tinha. Eu já tinha. Eu tenho certeza que eu ia buscar o sim. Então eu já tinha ido mandar eu buscar o sapato. Demais isso. Já tinha um figurinista indo com uma costureira pra casa dele, tirar as medidas dele, porque ele tinha roupa de quando ele era bozo, quando ele pesava Tá mais 50 fortinho, quilos, né? Falei, já está indo uma pessoa pra tua casa Que pegar as suas demais medidas, isso. vão ficar trabalhando a noite inteira pra fazer a sua roupa. A única coisa que ele tinha era a peruca, que era original, e a minha maquiagem. Falei, tá tudo certo. Ele, como eu vou dizer não pra você? Eu falei, tá bom, muito obrigada, senhor. Não abri a boca. Só. Falei, eu não posso contar pra ninguém. Não falei, não. Aí é a sua. Não era nem... Não, porque se eu falasse, um passa pro outro, no outro dia não ia ser novidade, né? Aí ele chegou no estúdio, eu mandei trancar as portas do estúdio, porque eu sabia que ia ser um alvoroço dentro daquele SBT. Bom, fechamos a porta do estúdio, ele entrou no camarim dele, não sei o quê, ficou quietinho, ninguém viu na hora que ele entrou, ele tava no ar na hora que ele chegou, então assim, não tinha como ninguém ver. Ele entrou no camarim com a esposa, com os 2 filhos, os filhos dele nunca tinham visto. O filho dele me contou agora, na semana passada, quando foi a festa do SBT. O filho dele, com lágrimas nos olhos, ele falou, Silvia, eu nunca tinha visto meu pai. Você me deu um presente também. Eu nunca tinha visto meu pai de Bozo. Porque era uma coisa muito forte pra ele, sabe? Essa história do Bozo foi muito forte. Ficou trancado, se arrumou, não falou com ninguém, nem eu, ele não queria nem me ver. Se arrumou, saiu do camarim, passou quieto, não olhou na cara de ninguém, quieto. Parecia que ele tinha encarnado aquele palhaço. Na hora que ele entrou no ar, meu telefone não parou. Desceu o SBT em peso pra tirar foto com o tal do Bozo. Gente, foi um alvoroço. Meu pai me ligou, o que é isso? É VT? Eu falei, não, é o Luiz. Luiz que tá aqui.
A Globo, o pessoal da Globo ligando. O que é isso? Vocês estão passando videotape? É reprise, não sei o que, todo mundo. Não, é o próprio Bozo. Virou um alvoroço no Brasil. Falei, olha, consegui. Que demais consegui. isso. Ele saiu, não falou comigo, não falou com ninguém, entrou, desabou a chorar. A esposa dele contando, ele desabou a chorar, assim. Bom, aí história, né? eu não pude, como eu tinha prometido pra ele que ninguém ia entrar no estúdio, eu assim, não abri as portas, não, nada. Eu tinha, ele me fez isso. Aí passou essa parte. Beleza? Silvio me ligou. Escuta, como que você conseguiu que o Luiz fosse no seu programa? Eu falei, ai, senhor, lá vem um pedido. E eu, o dono da emissora, né? Falei, então, pai, foi um pedido, ele aceitou, ele falou que não faz mais. Não, mas eu quero ele no PSS. Bozo contra Patati Patatá. Eu liguei e falei, Luiz, é o patrão que tá pedindo, Luiz. Como é que você vai falar? Não, cara. Ele falou, tá, eu vou, mas assim, é a última vez. Vocês não vão mais fazer isso comigo. Eu falei, Luiz, é o patrão que tá pedindo, não sou eu. Aí ele foi. Bozo versus Patati Patatá. Ele foi Bozo, uma Patati Patatá. Eu vi que ele postou acho que essa semana. Eu sigo o Luiz há muito tempo. Eu vi que ele postou que ele encontrou um fã que chorou. Acho que um menino que era bebê, que chorou de esgoelar no colo do Bozo, ele encontrou agora adulto. Gente, não, na hora que o Bozo entrou, porque o Patati Patatá, com aquele chapéuzinho rosa, aquela roupa colorida, chapéu verde, com florzinha, que tá lindo e maravilhoso. Entrou o Bozo. As crianças assim, ó. Cara de que esse demônio tá fazendo aí? Quem é esse cara que tá fazendo aí? Maravilhoso, cara? né? Porque ele é assustador. Perto do Patati Patatá, ele é um doce, palhaço assustador. Com aquele chapéu, com aquele... Peruca vermelha. Peruca desse tamanho, vermelho, parece... A roupa é meio azul clara, né? Era uma azul clarinha, né? Com cinto, uma faixa vermelha, 2 pompons brancos aqui, luva branca, aquele chapéu, aquele sapato, o quê? Do quem? Como é o nome do cara que faz o sapato? Do Fran Palhaço. Parecia um caroço de melancia, tudo. E ele entrou, ele fez o... Ele é mágico. Ele é incrível. É um cara que você devia trazer aqui. Eu quero muito. Luiz, vem aqui, ó. A Silvia tá pedindo, não fala não pra Silvia. Amo de paixão. Vem de Luiz. Ô, Bruno, chama a Luísa pra mim, por favor, que eu preciso do meu celular. É urgente que eu preciso mostrar algo pra Silvia. Enfim. Não precisa nem chamar. Você tá ouvindo tudo? Dá meu celular, aqui tudo pode. Eu acho que a magia, Silvia, tá muito nisso, né? Hoje tá sendo um momento muito ímpar pra mim em relação a isso. E eu vou... Uma hora que a gente tá conversando, voou. Até pra não te travar muito papo aqui gostoso. Também. Gostoso, tá leve, Se quiser, ficou até amanhã aqui com você. Ai, tá delícia. tranquilo. Hoje é dia dos namorados, já dei um beijo, já dei um abraço, tá tudo certo. Já ganhou presente? Ele é o meu presente. Ai, que lindo isso. Beijo, Gustavão. Eu falo isso porque é uma grande escola pra mim hoje. E hoje, ouvir você me remete a muita coisa. Eu fui gago até os 17 anos. É nada. De não completar uma frase. E aí, o teatro me ajudou muito, a linguagem do palhaço, enfim, tal, né? Hoje eu tenho os meus negócios, eu falo que eu só ganho dinheiro falando hoje. Mas por que palhaço? Eu tinha 17 anos, eu trabalhava no RH de uma empresa, da qual eu conheci o SBT. E eles lançaram um projeto voluntariado. E a espetáculo de Natal de final de ano no orfanato. E eu era o mais jovem. Eu era tipo um mensageiro dessa empresa no RH. Eu entregava envelope. E ele falou, Edu, você vai ser o palhaço. Eu sempre gostei, mas sempre gago e com vergonha. E quando eu coloquei o nariz de palhaço, na hora que eu entrei no orfanato, parecia que ninguém estava me vendo. Não era o Edu que estava ali. Era um palhaço. Timidez. E aí o nariz de palhaço me libertou pra falar. Porque eu falei, esse é meu escudo. Ninguém tá me vendo, eu posso ser quem eu sou. Que massa. E aí não era gago. Na verdade, depois eu descobri que eu tinha muita ansiedade em falar, atropelava as palavras, enfim. Mas o palhaço me ajudou a libertar. O teatro, fiz estudar teatro, palhaço, linda essa história. É mágico. Mas, eu vou te mostrar. O que mais me salvou foi isso aqui, quer ver? É tão mágico a minha história linda, né? em relação a isso. Porque eu sou um cara apaixonado por televisão. Mas isso aqui foi há 12 anos atrás. Faz tempo, hein? Eu não preciso nem falar pra você. Eu vou só mostrar pra você, tá? Pra você ter uma ideia de como eu era apaixonado por televisão. Você tá de Silvio Santos. A vida toda, eu falava assim, caraca, o que é comunicação pra mim? Comunicação é o Silvio. Porque ele comunica de uma forma que ele muito convence, autêntica, é verdadeiro, e nunca teve uma vírgula pra falar de ninguém de vocês, da família de vocês, do seu pai, das suas irmãs, da sua mãe. Nunca teve assim, nossa, teve alguma coisa aqui. Ai, nada. Às vezes um mimimi ali de uma coisa ou outra. Mas isso cria, normal, né? Mas aí você vê uma verdade tão absoluta do seu pai subir num tobogã e cair de costa, cair na piscina, do seu pai brincar com o menino lá do Raça Negra, né? Lembra da florzinha? De vocês brincarem entre vocês. Algo tão verdadeiro. Da sua mãe entrar do nada
palco e abraçar e seu pai fica... E ele fala, o que é que você tá veio fazendo fazer aqui? Né? As provocações dele com as meninas, com a Patrícia, que é verdadeiro e cria uma briga de ciúme ali, enfim, tal. Mas eu acho que tão mágico isso, e como pai eu falo isso, né? O quão importante é você ser verdadeiro pra sua família, Sim, né? sempre. Então, assim, e paralelo a tudo isso, quando eu saí do mundo corporativo e abri a minha empresa com palestras, consultorias, enfim, tal, foi bem na época que vocês estavam comemorando, eu não sei aniversário de quantos anos do SBT, que foi quase um de frente pro Gabi, que seu pai chegou do nada no Guarujá. palco. No Teve Guarujá. umas perguntas pro seu A pai gente no tava no palco. Guarujá. Foi isso. Ele tava curioso, porque cadê todo mundo? Porque tava toda a diretoria, artistas, tudo lá no hotel, e de repente ele, cadê todo mundo? Aí minha mãe falou, eles estão lá, que a gente criou situações, né? De cada programa lá no Jequitimar pra Dia. brincar com a diretoria, fazer uma coisa descontraída. E aí tava de frente com o Gabi, com a minha irmã. Aham. Tanto que se você vê, ele tá de shorts, Tá de shorts, tá? meião, tênis. E tem duas coisas nessa cena que até hoje eu levo comigo, que é... Alguém perguntou pro seu pai o que era sucesso. Algo do tipo. E eu lembro dele falar duas coisas. Ele falou assim, deixe de lado a vaidade, né? Você não é mais que ninguém, nada, enfim. E siga a sua intuição. E a intuição sempre foi algo tão difícil. É difícil para as pessoas. Eu tenho uma intuição em fazer algo. Mas não vou fazer, porque... Né? E quando eu ouço isso de um comunicador, de um baita empresário, que se for ver todas as estratégias, foi muito na intuição. E se for ver assim, nossa, nos anos 80, seu pai fez uma pesquisa e achou que deveria trazer o Chaves. Que pesquisa? Que informação tinha de internet? Não tinha nada. Zero. É intuição, né? Vou trazer o Carrossel. Vou trazer Chiquititas. Vou fazer não sei o quê. Vou trazer um programa assim, fazer a parte... Enfim, tal. Ele é ousado. Ousado. Eu vejo que meu pai é ousado, assim. Meu pai, ele vê aquilo. Se não der certo, eu tiro. Mas vou deixar pra Mas ver. eu acredito. Eu acredito. Ele acredita. E aí, Silvia, eu vejo que a gente fala muito de duas coisas no mundo atual, até pra gente caminhar pro fim do bate-papo de hoje, mas assim, a gente fala muito de propósito de vida, né? E propósito é a razão de existir. E eu vejo muito propósito de vocês. Mas em contrapartida do propósito vem um legado, que é a história que vocês construíram. A gente tem responsabilidade, É muito né? mágico, porque vocês são assim, né? Então, quando eu vejo você, a Patrícia, a Rebeca, que aparece um pouco mais agora também, né? Mais tímida que vocês, parece um pouco mais. Mas assim, existe um propósito, existe uma razão de estar ali. Mas existe um legado a ser seguido. Sim. Que é o respeito pela família, o respeito pelo outro. Pode existir alguma coisa como existe, nós somos seres humanos, estamos dispostos a errar. Tudo. Somos... Mas existe essa comunhão, né? Esse compartilhar. E responsabilidade. A gente tem responsabilidade com o próximo, a gente tem responsabilidade com a gente tem responsabilidade com tudo, né? E a gente tem muito Deus à frente de tudo isso, sabe? A gente tem, nós somos muito tementes, e meu pai a gente sempre falou muito de Deus, sabe? Então, ele criou isso nas filhas, foi a educação que ele deu pra gente. Ele criou a gente pra voar, mas ao mesmo tempo ele criou a gente voar com responsabilidade, sabe? Principalmente em relação à família, ao que a gente vai mostrar, ao que a gente vai ser perante os outros, porque a gente tem um legado, né? Sim. A seguir, uma responsabilidade com ele, com o nosso nome, o nome da família que é dele, né? Então a gente não pode por aí sair fazendo qualquer coisa e manchando a honra do meu pai. E principalmente a honra de Deus, sabe? Então ele ensinou muito a gente isso. E é isso que a gente procura mostrar isso na empresa. Tem muita gente ingrata, né? Que é normal, né? O ser humano hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente como você que valoriza isso. Então, isso pra gente é um presente. Obrigada. Eu acho que ver o brilho no olhar de vocês, no seu olhar agora, ou ver o quanto vocês se divertem fazendo o que vocês fazem. Eu não vejo um trabalho. Eu não saio de casa pra trabalhar. E não é pecado falar isso. Ela tá cuspindo no prato que comeu. Não, porque muita gente ainda fala pra mim, quando quer me criticar, acha que me machuca porque eu sou adotiva. Então, muita gente fala assim, ela esquece de onde ela veio. Não esqueço, eu sou muito grata por isso. Só que eu aprendi isso com o meu pai. Meu pai nunca saiu de casa para trabalhar, ele saiu de casa para se divertir. E levar essa alegria, esse amor pela profissão dele, esse amor pelo que ele faz pro público. Porque ele chegava lá, ele se divertia, ele era um crianção lá dentro. Eu via o amor que ele tinha pelas como chamava? Pelas minhas colegas de trabalho, sabe? Então, isso é legal, você tá saindo para ver suas colegas de trabalho e se divertir com elas. Isso não é errado. E aí o sucesso, o dinheiro se torna consequência. Consequência. Você começa a trabalhar por sabe? diversão e
pelo bem comum, né? Eu me transformo numa criançona e eu amo o que eu faço. Eu saio de casa realmente para me divertir, porque aquilo não se torna obrigação, não se torna maçante, se torna uma coisa que você consegue realmente levar para casa das pessoas e convidar as pessoas para estar ali com você, né? Porque não tem nada mais gostoso que eu sair daqui agora e alguém vir, tira uma foto comigo, Sim. pô, se almoça comigo, se o meu filho te adora, minha avó. Tantas pessoas falam pra mim, minha avó te adora. Poxa, eu tô falando com uma senhora de 70 anos, Sim. sabe, que gosta do meu trabalho. Então é uma Isso coisa que incrível. Vocês sente constroem isso. o amor que eu tenho, sente a gratidão que eu tenho de estar ali trabalhando. Mas isso é a família de vocês. Eu acho incrível isso. Mas você pode ter certeza que esse nariz criou isso em você também. É. Você pode ter certeza É disso. mágico isso. Sinta-se parte da família Bravanel. É. Porque isso não é para qualquer um, sabe? Sim, foi a fórmula que Deus colocou no seu caminho para você se sentir também feliz com a sua profissão. Porque a luta é difícil, né, Silvia? Não é fácil. Não é E hoje me passa um filme na cabeça em relação a isso, porque eu tenho a minha empresa onde eu me divirto e ganho dinheiro para fazer o podcast, né? O podcast não me dá R$1 de lucro e pelo contrário, né? Eu não tenho patrocínio, enfim, tal. Mas então, isso para mim vira uma pós-graduação, sabe? É. Eu estar aqui hoje conversando com você, eu falar, caraca, E uma Você lição que você dá Silvia, para as sabe? pessoas. sabe? Hoje eu conversei com a Silvia, eu aprendi com ela. Hoje eu saí daqui falando, eu estava a 1 metro de distância de uma pessoa que se comunica, Obrigada. que dirigiu, que está mantendo um legado, que está construindo uma história, ou está mantendo a história viva, né? Você está mantendo a história viva junto da sua família, junto dos seus colegas de trabalho, junto dos profissionais que lá atuam. Cara, isso Não é fácil incrível. porque as pessoas, Não. quando eu caí ali, quando ele me colocou, né? Porque eu não entrei, eu fui convidada por ele para trabalhar ali, como eu poderia não ter dado certo, sabe? Como eu poderia não ter respeitado as pessoas, como eu poderia não ter seguido à risca o respeito pelos meus chefes. Eu tenho hoje, eu falo que antes de chegar no dono da emissora, né? Eu tenho 5 chefes e eu respeito a todos muito bem. Eu respeito a hierarquia, eu aprendi isso com ele. E eles também não passam a mão na sua cabeça, né? Nem um pouco, graças a Deus. Tem que ser assim, né? Graças a Deus. Você se formou como mulher assim, né? Muito. E como ser humano e como Sim, profissional. Eu aprendi a trabalhar com o Silvio Santos. Ele nunca passou a mão, nunca já, ai, filhinha, vem cá, você errou, parabéns. Não, muito pelo contrário. Eu tomei muita chicotada ali, muito xingamento, muito, sabe? Tem que ser duro. Sabe? Muito. Ele foi à risca comigo, Quer que coronelzão. você entregue o melhor, né? Sim. E quis e arrancar o melhor de mim. Sabe? Eu sou formada em veterinária, eu não sou formada em rádio e TV. Então, tudo que eu aprendi na raça, aprendi com os colegas, como eu comecei a entrevista falando, aprendi com ele. Ele também não aprendeu. Sim. Meu pai não fez faculdade de comunicação, meu pai é o dom. Então, o que ele aprendeu na raça, ele quis me ensinar e graças a Deus foi assim. Sabe? Porque talvez tivesse passado a mão na minha cabeça, eu seria uma bobona. Talvez não estivesse nem na televisão, não estaria nem aí. Teria falado, pai, não tô afim mais, quero fazer outra coisa, sei lá. Enfim, então, é muito bacana você enxergar isso em mim e eu poder mostrar para as pessoas que eu consegui chegar aqui onde eu cheguei. Claro, ele me deu a faca e o queijo na mão, eu fiz um sanduíche, mas ele me deu isso, sabe? Ele graças a Deus, me deu isso. E eu tive a competência e a valorização de com ele aprender tudo isso e poder ensinar para outras pessoas e poder mostrar para outras pessoas. E não é fácil, sabe? Porque as pessoas acham que, porque a filha tá ali. Julgam demais. Julgam e batem sem conhecer. Julgam e massacram sem conhecer. Sabe? Não é porque eu sou filha dele que eu tô ali, que eu conquistei o meu espaço. Eu comecei como filha do Silvio Santos e hoje eu tenho meu nome. Eu fiz meu nome, sabe? Então eu não tô cuspindo no prato que eu comi, mas eu sigo Sou o legado. filha, mas eu trabalhei pra ele. Trabalhei para ele. Como chefe. Trabalhei também. por isso. Por isso. E respeitei, soube respeitar o ambiente, meu ambiente de trabalho, os meus superiores. Estava ali para aprender com todo mundo. Como eu falei, eu tive vários colegas de trabalho. Meu primeiro programa no Bom Dia e Companhia, meus câmeras que me dirigiram, sabe? Me ajudaram. Então, se eu fosse uma arrogante, uma idiota, eles vão olhar e falar, ali. se vira aí, fia. É. Se vira aí, vai, caça o teu. A gente não quer nem saber de você. Então, isso foi muito legal. E isso eu aprendi com ele. Porque ele chega na emissora, ele cumprimenta. Desde o porteiro até a senhorinha que vai no chão, ele cumprimenta todo mundo. Então, isso é muito forte. Eu vivenciei. Eu sigo a Dorinha. Minha prima, amo de ela. paixão. Eu Amo sigo. minha prima. Eu sigo ela. Você tem uma ideia da paixão que tem pelo SBT? Ela é incrível. Você tem uma ideia. Olha, eu quero que você sigo. saiba que, com o nariz ou sem nariz, você sempre será muito bem-vindo no SBT. Um dia que quiser assistir a gravação lá, Quero sim. vai. Quero. Se Sim, quiser sim. lá, botar o seu nariz e Não, lá eu apresentar quero. o quadro, o bloco comigo, eu vou deixar, quero. porque eu faço isso com as pessoas. As Quero pessoas muito. acham que eu tô ali
sabe, tipo, boiando. Mas eu consegui já descobrir vários talentos também, Demais. sabe? Então eu acho importante Tô você... realizando um sonho hoje, viu, Silvia? Sério? Sério. Eu acho que é muito... Ele vai me fazer chorar. Tô realizando um sonho hoje. Acho que é muito mágico estar do seu lado hoje e ver essa Obrigada. história. Porque é muito fácil julgar a cabeçada. Muito. Muito fácil falar assim, você Os erros. os erros, ou você Né? está, ou está aquilo, ou você pode ou não pode. E ver que não, você remou e conquistou o seu espaço por você. E romei contra uma marazona braba, Eu viu? Posso imaginar. Braba. Posso imaginar, porque Braba. não é fácil. Não, Não é fácil. não é porque a gente sempre foi... Nós sempre fomos comparadas, porque ele tem um dom dele, nós temos o nosso. Sim. Sabe? Ele é o mestre da televisão brasileira. Não vai existir outro. Como não vai Não existir existe, outra não Xuxa, existe. outro Ayrton, Não outro. existe, Não vai. não existe. Mas a gente conseguiu herdar um pouquinho dele. E a gente consegue passar Do isso jeito para o de nosso vocês. público, Do né? jeito de vocês. É. Sem copiar, sem querer manter. Eu tenho que ser igual. Não tem que ser igual. Não, É o meu jeito. não. É o meu jeito. Porque ele é autêntico, Ele é autêntico. né? Ele também não foi igual a ninguém. Eu falo, meu sonho sempre foi conhecê-lo. Mas hoje eu senti que eu conheci. Ai, E você. que emoção. De verdade. Obrigada. De verdade, de coração. Obrigada. Eu Que fico mágico. feliz, eu fico emocionada, porque não é fácil. E acima de tudo, Silvia, eu não tinha noção do tamanho da sua generosidade. De verdade. Porque você não precisava estar aqui comigo hoje. Precisava. Eu acho que eu não vim aqui a troco de nada. Eu não vi. Eu Vocês têm tenho. um propósito de Deus, né? Eu sempre ponho Deus à frente de tudo na minha vida, sabe? E assim, e se eu tô aqui ouvindo tudo isso, é porque Deus tá te usando pra falar essas coisas pra mim, sabe? Hoje eu fiquei Porque eu pensando resolvi muito. perguntar, por que palhaço? Porque não é todo mundo que Sim. valoriza um palhaço primeiro de Sim. tudo. E valoriza a TV, né? É. Eu acho que quando a Bidu me ligou e falou, a Silvia topou, eu falei, não acredito. Porque, de verdade, né? A gente vê num mundo de estética, de ego, de exposição, que eu tô buscando, eu preciso estar nos melhores lugares e tal. E você vem num podcast que nasceu há 2 anos, mas que tá tentando, e que a gente tá entregando resultados surpreendentes por ser verdade, né? Mas você não precisava estar aqui. Precisava. Mas pela Eu generosidade. vim porque Deus me colocou pra estar aqui. E eu vou falar algo muito que meus ouvintes já estão acostumados demais a falar para encerrar esse bate-papo com você. Porque, como você fala muito de Deus, e há 1 ano e meio atrás, com 6 meses de podcast, eu trouxe o Douglas Gonçalves, que é um pastor, meu amigo lá de Bragança. Ele fundou uma igreja chamada Jesuscope. Jesuscope? É fantástica essa igreja, então, é uma modalidade de jovem, enfim, tal. E ele, nesse podcast, meus ouvintes já sabem disso, eu vou falar muito disso de novo. Ele falou, ele é psicólogo, ele falou sobre ocitocina, que é o hormônio do amor. O hormônio do né? amor. Então, na analogia dele, assim, por que a mulher, no momento de parto, tem amor e carinho pela criança? Porque é liberada uma carga de ocitocina, por isso ela se apaixona pela criança. Mas todos os seres humanos, homens, mulheres, enfim, recebem uma carga de ocitocina quando você faz um ato de serviço desinteressado, ou seja, sem esperar nada em troca. E hoje, a Silvia me deu um ato de ocitocina, porque você veio aqui sem receber nada em troca. Você veio com o coração aberto para trocar comigo. Vim. Então, hoje eu me sinto ocitocinado de estar aqui com você numa verdade absoluta, assim. Obrigada. Eu não imaginava mesmo. Eu acho que nesses 2 anos de podcast, a Luísa sabe muito bem disso, eu acho que na semana passada me perguntaram qual foi Ele tá emocionado. qual foi o podcast número 1 da sua vida, né? E eu falo muito que eu não posso desmerecer nenhum convidado que passou aqui. E eu falo que o podcast número 1 da minha vida é que eu entrevistei minha mãe com 82 anos. Eu registrei a história dela. Lindo, né? Eu tive a honra de entrevistar minha mãe para que meu filho veja daqui a alguns anos a história da própria avó, que completa 84 anos agora em setembro. Linda, que bênção. Isso é mágico. Mas como um cara de comunicação, e a hora que vieram aqui pessoas falando de comunicação e elogiando o seu pai e a sua família, como o Vilen, diretor Jô Soares, que é meu amigão pessoal, o Vilen. Meu amigão, Beijo, Vilen. um amigão. O Derico, que falou que começou lá no SBT com vocês, com o Sax, com o Jô. O próprio Vanucci, enfim, tal. Mas hoje é a realização de um sonho. De estar perto de você. Obrigada. E de poder saber que daqui 10, 20, 30 anos eu vou olhar pra trás e falar assim, olha, tá vendo essa pessoa aqui? Ela se dispôs pelo coração, pela gentileza, pela generosidade, em vir num podcast que talvez nem entregasse grandes resultados pra ela. Mas ela veio. Então, obrigado de coração. Eu não tô aqui à toa. Que Deus continue te abençoando na sua infinita bondade. Amém. Porque A todos nós. é mágico te ouvir, é mágico o que eu aprendi com você hoje. Não só como um aprendiz de comunicação, de ouvir você, como um aprendiz de profissional, mas eu não tinha parado pra pensar que é uma mãe apresentadora. E eu queria muito falar um dia que eu sou um pai apresentador. Obrigada, viu? Então é isso. Todo de lugar coração. que eu entro, eu sempre falo, Deus, Senhor, nos cobre com teu sangue. E aqui não foi Amém. diferente.
E ele fala através das pessoas, ele fala através dos animais, ele fala comigo. E hoje falou através de você, uma pessoa incrível também. Obrigado, de coração. Falou palavras que eu jamais imaginaria ouvir de uma pessoa que não conhece um terço da minha história, talvez. Que conhece a Silvia apresentadora, mas hoje eu tô aqui, Silvia mãe, a Silvia mulher, a Silvia ser humano. E você conseguiu enxergar tudo Obrigado, isso. de coração. Obrigada, viu? E de verdade, gente, quem tá ouvindo, chegou no final desse podcast, comece a assistir desde o início. Eu acho que hoje eu não queria botar como regra entrevistar a Silvia pra perguntar do Silvio. Eu queria conhecer a Silvia. Então, nessa 1h20 de podcast, praticamente, eu conheci a Silvia. Um pouquinho mais, né? E eu queria registrar isso pra eternidade. Obrigada. Para que sua filha, né, seus familiares, daqui 20 anos, olhassem pra trás e falassem: onde eu posso ver um pouquinho da história da Silvia, da luta dela? Quem é a Silvia? Lá no NapaCast. Corre lá, que tá lá registrado de uma forma muito bonita, sem polêmica, sem saia justa, sem nada, mas verdadeira, pra conhecer a mulher, Bate-papo incrível. a mulher que gostosíssimo. habita atrás dessa grande personalidade. Obrigada. De coração. Muito obrigada. Obrigado Muito mesmo. obrigada mesmo. É isso. Obrigada. Gente, obrigado pra você que ficou até agora. Compartilhe, curta, comenta e não perca, porque semana que vem tem mais um podcast incrível. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.